Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Tailors. Já sabes, estamos no YouTube, na Apple e também no Spotify. Se não subscreveu, pode fazê-lo. Se no final desta conversa que eu irei ter daqui a pouco, se gostar, é clicar no like, é comentar e partilhar. Ora, connosco, hoje temos um antigo vice-presidente do Benfica, com presidentes diferentes, com João Santos e também com Vale Azevedo, mas também fez parte da direção de Borges Coutinho, Ferreira Queimado, nomes distintos do universo Benfica. É um benfiquista dos sete costados, uma voz ativa do Sport Lisboa Benfica, fora do Sport Lisboa Benfica, mas a defender os interesses do Benfica. Falo de José Capristano, que está aqui connosco hoje, uma habilidade tremenda, já que é hoje também dia de seu aniversário. Estamos a falar, e para contextualizar os nossos ouvintes, estamos a falar no dia seguinte à conquista por parte de Portugal da Liga das Nações, só para nos situarmos, e do dia de aniversário de José Capristano, que teve esta amabilidade fantástica de estar connosco aqui, e entre chamadas dos muitos amigos que tem, vai aqui estar à conversa connosco. Vou começar por aqui. Uma vida inteira repleta de Benfica, ou não? Sim, a paixão que tenho pelo Benfica é uma coisa, não é mensurável. E realmente herdei isso do meu pai, que era também um grande benfiquista. E faleceu em 1974, sendo sócio, 801, ao tempo. Bem, agora também já tinha 100 e tal anos. Pronto, e realmente, uma das coisas que realmente gostei de ter herdado, e houve outras que herdei também gostei, foi ser benfiquista. O ser benfiquista é ser diferente. Ser benfiquista é povo, é uma massa unida que se reúne, que luta, que sofre, que é prejudicada e continua a lutar, continua a sofrer, e que é o clube mais democrático dos democratas em Portugal, porque não nos podemos esquecer que efetivamente já antes de 25 de Abril, muito antes de 25 de Abril, que não havia eleições em Portugal, houve sempre eleições no Benfica. Portanto, o Benfica não recebe eleições de democracia de ninguém, antes pelo contrário, pode dar essas eleições de benfiquismo. Pronto, e realmente nasceram os meus filhos, nasceram os meus netos, e todos são sócios do Benfica desde o dia que nasceram. Não podia ser antes, desde o dia que nasceram. Mas eles agradecem-me isso, porque há dias a minha filha foi receber um emblema de 50 anos de sócio, porque tem 50 anos de vida, ao pavilhão do Benfica, e foi entrevistada, e ela, uma das coisas que disse foi: pode-se mudar de tudo menos de Benfica. Pode-se deixar tudo menos deixar o Benfica. Isto dito da minha filha, e eu ouvir, é emocionante para mim, enquanto pai. E como é que começou esta ligação ao Benfica? O que é que motivou a envolver-se mais no dia-a-dia? Foi por convite? Foi por convicção? É vogal, e corrijo-me se estou errado, vogal na direção de Borges Coutinho, certo? E depois faz parte é diretor com Ferreira Queimado. Vice-presidente com João Santos e depois vice-presidente com Vale Azevedo. O que é que o levou a meter-se nesta vida que... também consome a pessoa, consome o indivíduo, não é? Sim, mas é gratificante. Eu na altura vivia em Leiria, ainda hoje é a minha segunda terra, onde tenho lá interesses, e vivia em Leiria, vinha a Lisboa com o meu pai ver os Jogos Europeus. Não vinhamos ver os Jogos Nacionais, vinhamos ver os Jogos Europeus, e na altura havia no Benfica uma coisa chamada Comissão Central. Essa Comissão Central tinha como intenção angariar fundos para o Benfica. Hoje fala-se em milhões, na altura falava-se em tostões. E essa Comissão Central, havia umas pessoas que ofereciam para leiloar as coisas mais variadas. E hoje tenho um Cristo de madeira no meu jazigo de Leiria, onde está o meu pai, com um Cristo que lhe ofereceram ao meu pai, feito por um grande benfiquista. E nessa Comissão Central eu comecei a almoçar antes dos jogos, com o meu pai, sem meu pai, e a dada altura, como eu tinha um tio nessa altura, que já morreu, que tinha sido dirigente do Sporting no tempo do Zé Lúcio da Silva, chamava-se Artur Capristano, as pessoas pensaram assim: este tipo é um infiltrado aqui. Pensaram o pior de mim. Bem, e tiveram-me ali a palpar, a ver quem é, até que eu expliquei tudo. É muito simples. O meu tio, irmão da minha mãe, é realmente Sportingista e foi vice-presidente do Sporting, mas o meu pai, toda a família do meu pai é eminentemente benfiquista, eu sou benfiquista.
Pronto, comecei a leiloar coisas do Benfica. Portanto, uns ofereciam, eu não era dos que oferecia, era dos que leiloava. E comecei a ganhar conhecimento com aquela gente da Comissão Central. Uns atrás dos outros. Alguém deve ter dito, olha que esse tipo, na altura era um jovem, não sei quantos anos tinha 20 e tal anos, eu não tinha 30. Até que comecei a viajar com o Benfica. E as pessoas olharam para mim e viram, olha, este tipo é capaz de ter condições para ser agente do Benfica. E foi assim que surgiu o convite e foi assim que comecei no Benfica. Uma pessoa distinta, o Borges Coutinho, olha. E olha, agora nas eleições está um neto de Borges Coutinho, que eu não conheço, naturalmente, mas que tem um nome com muito crédito no Benfica. O Dr. Borges Coutinho foi para mim, a pessoa com mais categoria pessoal que eu conheço. É um aristocrata puro, um senhor autêntico, nas maneiras, no estar, no falar, no sentar, tudo. Era uma pessoa perfeita e morreu novo também. E realmente acho que agora esse neto, há quem diga que os filhos são fotocópias mal tiradas dos pais, o que é que será os netos? Mas não deve ser o caso. Mas ele diz que se vai candidatar e gostava de saber o currículo dele, o que é que ele fez, o que é que não fez, enquanto benfiquista na vida privada. E por outro lado também dizer que este neto de Borges Coutinho, a dificuldade é que o Borges Coutinho foi presidente do Benfica, deixou de ser presidente há muitos anos. Qualquer pessoa com menos de 40 anos não conheceu o Borges Coutinho. Mas conhece o nome? Sim, o nome conhece, mas não conhece a obra, não conhece o feito. O Borges Coutinho era... Quer dizer, só com pessoas da minha idade, 50 e tal, 60 e tal ou 70 e tal, é que se lembram de Borges Coutinho. Eu, particularmente, porque trabalhei com ele. Mas tem esse handicap no sentido de que Borges Coutinho sim é um grande nome, mas não sei o que vai acontecer, nem sei o currículo dele, ainda não apresentou. Mas já não há uma candidatura formal, mas né? É um nome. Na altura que isto vai para o ar, pode ser que já seja feita a candidatura, não sei, mas já não há nenhuma candidatura formal. Mas vai. Não, diz que vai. Diz que vai. Sim. Diz que vai. Mas é um nome, enquanto nome, para mim é um nome que significa Benfica. Sim, o Borges Coutinho. E Ferreira Queimado? Grande presidente também, outro género, mais popular, adversário na altura terrível de Fernando Martins, ambos na zona de Alenquer, e ambos feitos na vida por si própria. O José Ferreira Queimado, o homem da cortiça, era um corticeiro. Não sei se estou a enganar, mas foi das primeiras pessoas em Portugal que teve autorização para visitar o leste europeu na altura. Era um presidente, eu lembro de um atleta chamado José Carvalho, que era do Sporting, vir para o Benfica, do atletismo, que estava a 400 contos. 400 contos, aquele tempo era dinheiro. E ele puxa do cheque e paga 400 contos. Claro que hoje com 400 contos não se compra um apanha-bolas. Na altura era muito dinheiro. Na altura era muito dinheiro. Foi um grande benfiquista, também tive muito gosto de trabalhar com ele. E a família dele, tem um filho, já morreu, mas há um filho dele, que foi um campeoníssimo de rugby em Portugal, o João Queimado, com quem eu às vezes me encontro ocasionalmente e falamos sempre amistosamente, porque ele sabe a relação que eu tinha com o pai. E pronto, sobre José Ferreira Queimado, o que tenho a dizer é isto. Então, e vamos andar aqui até para a frente, onde foi vice-presidente para as modalidades amadoras do Sport Lisboa Benfica com João Santos. Como é que foi trabalhar com João Santos nessa altura e como é que era? Nós temos ideia, e eu pergunto se ainda é desse tempo, e é de certeza absoluta, das grandes noites do pavilhão, né? Uma fumarada no Tete, mas jogos de grande nível de hóquei patins, de basquetebol e de outras modalidades. Como é que era viver o dia-a-dia do Benfica nas modalidades e ser também, e ser coadjuvante do João Santos? Bem, para mim foi o período mais feliz da minha vida no Benfica. Os 5 anos que estive com o João Santos, enquanto vice-presidente para as modalidades amadoras. Primeiro que é gente diferente. Os atletas... Agora já não é bem assim, agora já está tudo... Mas antigamente o jogo de futebol vinha de um plano mais social.
Os jogadores do rugby, os jogadores todos, as modalidades amadoras eram amadoras, ditas amadoras, de amadores já não tinham nada, agora então têm muito menos. Mas foi um período muito feliz porque ajudei a construir o Dream Team em basquete, por exemplo. Jean-Jacques, José Carlos Guimarães, Carlos Lisboa, Pedro Miguel depois, Henrique Vieira, que eu, até que morreu, chamava-lhe sempre o meu capitão, ele era o meu diretor, eu. Foi buscar Carlos Lisboa, então. Mike Plowder, como diz? Foi buscar Carlos Lisboa. Não, o Carlos Lisboa, quando eu cheguei... Sim, fui buscar o Carlos Lisboa. Como fui buscar o Pedro Miguel ao Porto, sendo um jogador que era eminentemente benfiquista, mas jogava no Porto. Sim. Mas o Carlos Lisboa não fui buscar, já lá estava quando eu cheguei. O Carlos Lisboa foi a renovação de contrato, em termos... não direi profissional de futebol, mas parecido. O Carlos Lisboa foi para mim o melhor jogador de basquete que conheci na minha vida em Portugal. E digo-lhe que se o Carlos Lisboa tivesse tido mais 5 centímetros ou 6 centímetros de altura, ia para a NBA. Era um triplista de outro mundo. Enchia o pavilhão da Luz, era em delírio. Eu vivi noites gloriosas no Estado da Luz, pela alegria dos sócios, que transbordava. Era uma equipa de sonho. Bom, essa era a equipa excepcional, mas tínhamos equipas extraordinárias, de hóquei em patins, foi um período muito bom. Nunca fomos brilhantes, embora tenhamos ganho uma vez ao ver em handball. Handball, por acaso, o Benfica nunca foi brilhante. Mas em voleibol, sim, em basquetebol, sim, em hóquei, sim. No meu tempo não havia futsal. Sabe, para mim faz-me confusão uma coisa hoje. Não sei se posso saltar para dizer uma coisa. A conversar. Faz-me confusão como é que o senhor Fernando Tavares, como é que o Fernando Tavares, atual vice-presidente das modalidades amadoras do Benfica, pode ter o que eu tinha, mais futsal que no meu tempo não havia, e mais futebol feminino que no meu tempo não havia, e mais no meu tempo só havia uma ou duas modalidades femininas no Benfica. Agora há 5, 6, 7, nem sei quantas há. Como é que um homem só pode congregar, administrar, gerir esta pleia de atletas masculinos e femininos destas tantas mulheres? É impossível. Portanto, o organigrama Benfica está mal feito. Não é por ser o Fernando Tavares, é porque é impossível. Mas não é uma crítica direta ao Fernando Tavares, é uma crítica à função. Como é que ele não pode? Humanamente é impossível. Eu já lá estive e sei o quanto gostava, eu era empresário e sou, agora menos, mas era empresário e efetivamente tinha o meu tempo, não é? Agora, e não era profissional do Benfica, nunca recebi um tostão do Benfica, nunca, antes pelo contrário. Mas é impossível uma pessoa gerir. Eu mesmo, naquela altura, eu ia aos jogos, para mim, teoricamente mais difíceis. Portanto, eu ia normalmente fora, ou ia com o Benfica e Hóquei, não sei para onde. A minha mulher dizia-me um dia assim: tu dás a deixar a não ver o crescimento dos teus filhos. E eu disse: estás tu que és mãe e fazes de mãe e pai. Estou a ver crescer aquilo que eu amo mais na vida, para além da família, naturalmente, que é o Benfica. É isto o Benfica, para mim. É tudo. É tudo. Quase tudo. Pegando aqui no Benfica, na atualidade e no conhecimento também tem de causa, não é? Apesar de serem tempos diferentes, são desafios também diferentes, mas são desafios grandes, também teve desafios grandes. Falou aí da renovação de Carlos Lisboa, por exemplo, que se conseguia ficar com o Carlos Lisboa naquela altura, e eu lembro-me do Carlos Lisboa a jogar, acredito que não tenha sido fácil, tenha sido uma renovação, eu conhecendo também o craque, o homem, Carlos Lisboa, acredito que tenha tido ali tido uma conversa, uma negociação. Ou 2 ou 3. Exato. Faz sentido, por exemplo, o Benfica, e fala-se, eu não sei se é verdade, mas fala-se de, por exemplo, projetos, orçamentos megalómanos para a realidade nacional, no hóquei patins, no basquete se calhar nem tanto, mas no hóquei patins neste momento é o que vem mais salta mais à vista pela vinda do Paulo Bargalho, não é? Que infelizmente para o desporto se lesionou agora gravemente. Faz sentido... ou havendo esse dinheiro, ter cá esse tipo de jogadores também é bom para fazer crescer o desporto. Bom, eu sou apaixonado por modalidades amadoras. O ecletismo do Benfica para mim é tudo. Não vejo o Benfica só como clube de futebol, mesmo que seja futebol masculino e feminino, não vejo. Naturalmente que há uma mata do Benfica, quer dizer, é o cerne principal do Benfica, mas sou apaixonado por modalidades amadoras. E, portanto, acho que o Benfica não deve nunca abdicar das modalidades amadoras. Gastamos neste momento uma verba voltadíssima de modalidades amadoras. Desculpe interromper. É que o Benfica, se calhar, e pergunto-lhe se concorda, o Benfica é a única equipa portuguesa
das equipas dos maiores clubes de Portugal, com todas as modalidades em masculino e em feminino. Acaba por ser prejudicado, ou não? Não, naturalmente, mas o Benfica também é o maior clube português, tem um orçamento maior e, portanto, é tudo maior no Benfica. As dificuldades também são maiores, os problemas também são maiores. Agora, o que eu acho é assim, o Benfica, nas modalidades amadoras, já falei no problema do vice-presidente, que é impossível administrar todas elas, mas acho que o Benfica é um clube que manifesta falta de sorte. Olha, fomos buscar um jogador Bargaló, um dos melhores jogadores do mundo, na fase crucial do campeonato, uma lesão brutal, 8, 9 meses. Em futebol, fomos buscar o Manu, o homem certo para o lugar certo, tudo como deve ser, aleija-se de tal maneira que agora já só para o princípio da época que vem, e nem bem para o princípio é que pode jogar. O Benfica, para além do Bá, etc. O Benfica tem falta de sorte. E eu acho que aqueles que dizem em público que o Benfica é uma cambada de incompetentes e não falam como no futebol, que é uma cambada de árbitros incompetentes, eu não digo mais nada, árbitros incompetentes, e acusam o Benfica, como é que o Benfica pode gerir uma posição de estar um jogador no chão, e é agredido nas costas por um e pontapeado na cabeça por outro, e o Bart marca falta contra o Benfica. Mas o Benfica podia não ganhar o jogo. Não podia ganhar, 90 mais 5. Até ao 90 mais, aí faltam 5 minutos. As expulsões que teriam que haver, ou as. O tempo que isso demorava, acabava o jogo e ganhava a Taça de Portugal. Já éramos bons. Benfica no Campeonato Nacional. Agora vou dizer para o futebol, peço desculpa. Campeonato Nacional, isto é tudo encadeado. Exatamente. Benfica com o Aroca. Um escândalo de arbitragem. Empatámos. Diz assim, também há incompetência, também às vezes briga-se para jeito, também. Mas mesmo pondo-se a jeito e com a incompetência que possa existir, se as arbitragens têm sido realmente adequadas ou igual para todos, o Benfica tinha sido campeão nacional e tinha ganho a Taça de Portugal. Consequência, paz do senhor no Benfica. Hoje, consequência, guerra aberta no Benfica, que se vai pôr mal para o Benfica. O Benfica não é tão mal. Só digo isto. Já aparecem, acho que 6 candidatos. Como é que está tão mal e 6 pessoas querem agarrar o mal que o Benfica está? Por isso eu digo, ser benfiquista é, nas horas de adversidade, unirmos mais uns com os outros. Nós temos que... E foi sempre a managem do Benfica. Não há unanimidade. O Benfica, cada um pensa pela sua cabeça. Agora, com a postura de jeito, esta última Assembleia escorreu mal, eu não fui lá, já não tenho idade para isto, mas insultos, permanentes insultos, isto não é o Benfica que eu adoro. Este é o outro Benfica com rapaziada nova, segundo me dizem, eu não sei que repito, não estive lá, mas com estes 2 acontecimentos, taça e campeonato, portanto, em 8 dias o Benfica estava na paz do Senhor. Assim, está na paz do diabo. É isto, as circunstâncias. Pergunto-lhe, e antes de irmos aqui também à presidência do Rui Costa e de facto estas críticas todas que têm acontecido a um grande benfiquista, a um grande homem, o presidente do Benfica, Rui Costa, depois lá vamos perceber também qual é a sua opinião sobre o trabalho, mas a pessoa é um grande benfiquista, é um grande homem, é sério. É a minha opinião do Rui Costa. Agora, pergunto-lhe, é um pouco, isto está no Benfica, é um pouco, nunca se está bem, porque, pergunto-lhe, o Rui Costa, no final do jogo, veio falar com críticas severas à arbitragem, com veemência ao futebol português, e depois houve uma série de linhas de coisas que o Benfica exigia e pedia, e de certa forma, de repente, aqueles que se calhar pediam para que ele defendesse mais o Benfica, agora estão a atacá-lo porque fez tarde demais, ou não devia ter feito daquela maneira. É preço ter aquele, porque é preço por não ter. Exato. O Benfica, e por esses anos todos tendo experiência, é muito difícil de gerir o Benfica. É o clube mais difícil. E mais do que gerir o Benfica, a opinião pública benfiquista. Sim. Bom, primeiro porque o Benfica, talvez por ser maior, não sei,
é atacado de uma forma hostil. Já a arbitragem, já falei, mas mesmo pela comunicação social. Salvo honrosas exceções. A comunicação social e os programas televisivos que eu vejo, mesmo em programas em que estão lá benfiquistas, que em princípio deviam defender o Benfica, ou pelo menos não o atacar. Eu vejo é atacar o Benfica e quem o serve. Portanto, o Rui Costa tem uma péssima imprensa. Eu não estou a dizer que o Rui Costa só fez tudo bem, não. Há coisas que não fez, devia ter feito, há coisas que fez, não devia ter feito, e se calhar não está reunido com as pessoas mais adequadas para dizer. Agora tem um senhor chamado, que eu conheço pessoalmente, Dr. Catarino, que eu acho que é um expert da parte administrativa e financeira. Agora há um pouco tempo. Devia ter tido há mais tempo, pronto. Mas a verdade é que agora encarregou por aí. Atacar o Rui Costa está a ser atacado por todos os lados. Eu pergunto uma coisa: alguém neste país conhece de futebol mais que o Rui Costa? Alguém neste país tem as portas abertas no estrangeiro como o Rui Costa? Sou eu que tenho. É o Rui Costa é um homem que do futebol é completo, conhece toda a gente. Agora, eu que eu digo, a bola bate na trave e não entra, como também foi que o nosso ponta-lança mandou a bola à trave e ela não entrou. Quer dizer, o futebol é um jogo, e como é um jogo tem uma coisa chamada sorte e tem uma coisa chamada azar. E o Benfica, como há pouco eu disse, é um clube que tem sido manifestamente azarento. Eu não estou a dizer que o Rui Costa é perfeito ou que o Rui Costa deva continuar, não sei se deve, eu nem sei se ele se vai candidatar. Eu para dar o meu voto, e da minha família, que já somos vários, e espero que se afirem todos para o mesmo diapasão, preciso de ver os programas de todos e quem está nas listas de todos, para depois me decidir. Porque eu tenho uma péssima experiência, como sabe. Sim. Péssima experiência, como sabe, também com advogado. E também vinha salvar o clube. Não salvou o clube e ia matando a mim. E com nomes também, né? Também vinha com alguns nomes. Pois vinha o António Sala, o Pedro Mendes Pinto, o ilustre advogado, o José Manuel Antunes, o benfiquista indefetível também. Pronto. E outros. Mas realmente acho que o Benfica é um clube muito difícil. Eu vejo o Sporting está há 18 anos sem ganhar um campeonato. Aconteceu alguma coisa? Depois aconteceu a vinda deste Bruno de Carvalho, que ia dando cabo daquilo. E agora veio o Dr. Varandas. O Dr. Varandas, já estou a falar do Sporting, não é essa a minha intenção. Mas o Dr. Varandas vamos falar do Sporting. Deve ser o homem com mais sorte no mundo. É só sorte? Não é só sorte. Mas quem é que comprou o Kaiser? Quem é que comprou o Silas para treinadores de Sporting? Não foi ele? As pessoas já se esqueceram. Pode ter aprendido também. Como diz? Pode ter aprendido. Aprendeu porque alguém lhe disse ao ouvido. Teve tempo para aprender vai também, buscar não é? o Ruben Amorim. Vai buscar o Ruben Amorim. Acho que foi o Viana, não sei porque não estou lá dentro, não sei. E ele, foi em boa hora para ele. Foi a sorte grande dele. Se ele não faz esse gesto. E depois o João Pereira chegou a dizer, é que as pessoas têm memória curta, chegou a dizer que era um treinador que ia dar carta no estrangeiro, dentro de 2 ou 3 anos, ou 4 anos, estava nos clubes de topo. Epá, mas isso diz um homem responsável. Mas hoje é o Deus dos deuses. Porquê? Bicampeonato, sabe Deus como, mas ganhou-os e pronto. É isso. Acredita, e isto é pegando naquilo que se ouviu na comunicação social, e com certeza haverá tempo para o presidente do Sporting do Benfica, Rui Costa, falar sobre isso, o áudio que saiu, devo dizer que o Sporting dominava isto tudo. Acredita que houve aqui uma mudança na esfera de... Não quer dizer influências, porque também não quer ser mal interpretado, mas acredita que houve uma mudança naquilo que é a hegemonia do futebol português? Bom, eu não quero usar a palavra controle porque aí estamos a ser permitadamente acusatórios. O Sporting teve uma... E honra-lhe seja feita, arranjou um jogador que vai cá meio time. E eu quero. Meio time. Não vale a pena inventar. Nunca vi. A força dele. É extraordinário.
Isso é uma parte importante. E fez aquisições cirúrgicas, mas também teve muitas coisas mal feitas. A verdade é que o Sporting, por esta razão ou por outra, é bicampeão português, o que já não era há não sei quantos anos. Pronto. E está em estado de graça. Está em estado de graça. Em função de muitas coisas, algumas das quais algumas já referi. Mas é o que eu digo, o Dr. Varandas deve ser a pessoa com mais sorte no mundo, porque começou muito mal. Aquilo ia para água abaixo. De repente, vai buscar o mérito dele. Se é de mérito, quando ele agiu mal, também é mérito quando ele age bem. E agiu bem em buscar o Ruben Amorim. O Ruben Amorim, obrigado. O Ruben Amorim que faz umas épocas extraordinárias, e hoje o Sporting, na minha opinião, o sistema de jogo do Sporting, de alguma maneira, ainda está balizado na obra do Ruben Amorim. Mas se calhar também são clubes diferentes, não é? O Benfica e o Sporting, e já foi neste podcast, de facto, as diferenças em que há, se calhar também nível daquilo que é a pressão, né, sobre o futebol, e se calhar preciso também dar mérito aos sportinguistas que têm essa paciência e que tiveram essa paciência, têm esse mérito de, por exemplo, aguentar um projeto de um treinador que fica em terceiro e em quarto, não é? Depois de ter sido campeão, e depois volta a ser campeão, não é? Se calhar no Benfica isso era impossível, um treinador ser campeão. Aliás, falava aqui com o Luís Miguel Henriques na semana passada, e ele falava e dizia que não era o acaso, por exemplo, que o Rio Vitória ganhava um campeonato e o Rio Vitória saiu e não foi protegido. Depois de ser campeão, saiu, não é? No insucesso. O Schmidt, campeão, e depois sai no insucesso. O Laje acontece a mesma coisa. O Benfica é mais fatalista ou não? O Benfica quando se é maior, é mais difícil gerir, seja o que for, uma indústria, um comércio. Se for uma tabacazinha de esquina, qualquer pessoa dirige. Mas se for uma coisa realmente disforme, já é mais complicado. Isto é como o desporto. Dirigir o Benfica é muito difícil. É por isso que eu tenho alguma relutância em ser oposição, como vejo outros opositores do Benfica. Eu tenho a minha opinião. Agora, tornar a vida de quem lá está mais difícil do que já é dirigir aquela nau, eu, enquanto benfiquista, recuso-me. Tenho direito de votar? Tenho. Quando for os votos, eu voto em quem eu entender. Agora, até lá, numa coisa pontual, aqui ou ali, admito. Agora, constantemente, sistematicamente, se o Rui Costa faz aquela... Se está calado, é porque está calado, devia falar. Se fala, é porque chegou ao teto, porque ele é amante do fair play, foi um grande jogador. Para ele o fair play não é uma treta. Para ele o fair play não é uma treta. E, portanto, ele... um jogador que utiliza o fair play, até que chegou uma altura e ele disse basta, e mandou tudo cá para fora. Acusam-no disso. Portanto, acusam-no quando ele não falar. Agora acusam-no de que ele fala. Agora queriam eleições antecipadas. Como é que eleições são? Fica uma coisa, eleições antecipadas para preparar a próxima época, por muito que fossem rápidas, nunca dava para preparar a próxima época. A próxima época não se prepara um mês antes. Um ano antes. Ou um ano e meio antes. É que se prepara outra época. É assim que os clubes fazem. As pessoas que sabem o que é gerir fazem. Não é agora. Se o Benfica antecipasse as eleições, estamos em junho. O Benfica tem a Supertaça em agosto com o Sporting. Para além disso, tem a eliminatória para a Champions, tem o Mundial de Clubes agora. Campeonato Mundial de Clubes. Como é que se podia fazer isso? Mas é isso que querem. O Rui Costa não faz isso, até porque é benfiquista. Mas realmente, há coisas que os benfiquistas pedem que não cabem na cabeça de ninguém. Ainda estamos para ver se ele se vai recandidatar. Só depois do Mundial de Clubes é que ele vai falar sobre isso. E já voltamos ao Benfica. Ao Benfica não, à atualidade. E também aqui não falámos do Futebol Clube do Porto, nem falámos de Jorge Pinto da Costa, por exemplo, com quem com certeza, não digo privou, mas esteve perto e foi rival, não é? no Futebol Clube do Porto. Mas vou aqui falar então o que é que aconteceu ao Benfica em 90, e já lá não estava, não é? Pelo menos na direção, quando se dá de facto o chamado verão quente com Jorge de Brito. E o Benfica de repente cai mais tarde naquilo, já com Manuel Damasio, e vai no sentido daquilo que eu quero perguntar, porque se candidatou contra Manuel Damasio. O Benfica cai, fala-se de uma bancarrota do Benfica com Jorge de Brito, e o José, não estando lá, sabe
muito melhor do que eu aquilo que se passava no Benfica. O que é que se passava e porque é que resolveu candidatar-se nesse momento difícil para o clube? Manuel Damasio também herdou uma situação difícil, calculo. E depois é aquilo que muitos benfiquistas chamam hoje em dia o Vietnã do Benfica, que veio nos anos seguintes. Não fui o que normalmente eu sou. Eu sou uma pessoa que gosto de reflexão, gosto de ponderação e gosto de agir em conformidade, com calma e com equilíbrio. E fui perseguido no bom sentido por vários benfiquistas de diversos quadrantes. Eu tenho a minha vida bipartida entre Lisboa e Leiria. Eu nessa altura estava em Leiria. Ó Zé, tens que vir a Lisboa, temos que nos organizar. Isto não pode ir para os betinhos de Cascais. Opa, fizeram-me tantas e tais, não, eu vou a Lisboa. E fui a Lisboa jantar com o Sr. Fernando Martins, Hotel Altos, quando ele pôs tudo à disposição. E realmente a pressão foi tanta que eu hoje não faria nunca. E na altura, se tivesse juízo, não tinha feito, porque não se preparam, lá está, não se preparam. Menos de um mês, nem menos de um mês. É. Arranjar gente. Não fui eu, mas fui eu. E por isso perdi as eleições, eu tive 13 e tal, acho eu, ele teve 86 e tal, se as pessoas não é permitido. Ao meu contrato por tu, o Manuel Damasio, conheço há muitos anos. Eu fui arrastado, e eu normalmente não gosto de ser arrastado, mas fui e deixei-me ir. E fiz um erro de lesa pátria, ter concorrido a essas eleições. De qualquer maneira, ganhou o Manuel Damasio essas eleições, e de facto o Benfica não melhorou muito. Temos que reconhecer isso, o Benfica não melhorou muito. Porque o Manuel Damasio também não conhecia. Era um grande benfiquista. Ainda me lembro de quando a gente ia ao estrangeiro, às vezes ver ele e a Margarida, a mulher dele, na bancada ao pé de nós. Portanto, não é um benfiquista a dizer por casa. Mas pronto, mas não conhecia o Benfica. Para conhecer o Benfica é preciso muito conhecimento, estar lá há muito tempo, de conhecer bem aquilo. Ou então levar com quem conheça. O candidato potencial a presidente pode não conhecer bem aquilo, mas leva 3, 4, 5, 6 elementos que conhecem bem os meandros. E então, sim, pronto. Agora, se forem todos novos, uma desgraça. Mas como é que o Benfica chegou àquela situação? Estamos a falar de um grande benfiquista, Jorge Brito, um jogador. Jorge Brito teve 900 mil contos no Benfica. Eu nunca os contei, mas era voz ativa. E foi a família que o pressionou para ele levantar aquele dinheiro. E quando levantou aquele dinheiro é o desequilíbrio financeiro do Benfica. O Jorge Brito, quem fez a pista tartan do Benfica do estádio que foi abaixo? Jorge Brito. Ofereceu ao Benfica. E tinha feito uma oferta ao Benfica. Se ele ganhar as autostradas de Portugal, eu ofereço ao Benfica uma pista tartan. E ganhou as autostradas na Brisa. Brisa é Brito S.A., como sabe. E então fez o estádio, fez a pista de tartan. Não é? Pronto. O Jorge Brito, eu posso dizer isto, da minha opinião, foi uma das pessoas mais maltratadas no Benfica. Merecia ter saído por outra porta que não a porta que saiu. Porque não conheço ninguém que tanto tenha posto no Benfica, depois recebeu. E é quando recebe, respondendo à sua pergunta, sim, é quando ele recebe aquela verba, por posição da família, como dizem, o Benfica tem um desequilíbrio financeiro brutal. Está explicado. Uma pessoa que está a utilizar dinheiros que não são dele, uma pessoa, neste caso uma instituição, e de repente a pessoa diz, para aí, estou a ser chateado pela família, agora quero o meu dinheiro. Sim. E não pagas 50 mil por mês, é os 900 mil contos, salvo erro era isto, 900 mil contos. 900 mil contos, ao tempo, era uma fortuna do outro mundo, não é? E acho que foi essa uma das razões que levou o Benfica neste estado. E não foi o João Pinto, porque o Jorge Brito foi à Espanha buscá-lo. Porque estava na calha também para ir. Foi o Paulo Sousa, foi o Pacheco. Foi o Pacheco, já morreu, coitado. Foi o Paulo Sousa e foi o Pacheco. E não foi o João Pinto, porque Deus não quis. Por um triz. E o Benfica estava o presidente do Sport era Sousa Sintra, sabe? Estes ciclos dos clubes que passam, que como agora está a passar ao Porto, eu nem sei, eu faz-me confusão. Como é que um clube que está na situação financeira que está, compra um jogador por 17 milhões de euros. Me faz-me confusão. Mas mérito do Porto, se calhar compra pagar devagarinho, não sei. Como é que uma instituição que está como o Porto está, ou dizem que está, das duas uma, ou fez um negócio brutal com a banca,
ou que os seus credores, no sentido de diluir no tempo, mas diluir no tempo deve ser em 10 ou 20 anos. Mas os credores vão nisto? Faz-me tudo uma grande confusão. Mas parabéns ao Porto, comprou um grande jogador e gastou 17 ou 18 milhões de euros. Como é que é possível? Não sei, eles sabem. É fácil, será fácil, falou no Porto, é fácil para André Vilas-Boas contrariar este legado forte. Contrariar não, se calhar o André Vilas-Boas não quer contrariar, se calhar quer continuar o legado de Jorge Nuno Pinto da Costa a nível de títulos, né? Conheceu Pinto da Costa, com certeza. Que legado é que Jorge Nuno Pinto da Costa deixa para o Porto e para o Futebol Clube do Porto, e se acha que André Vilas-Boas está a conseguir dar a volta a estas dificuldades? Bom, daquilo que sabe, daquilo. O legado, aquilo que eu sei não é muito, o legado que o Pinto da Costa deixou foi uma série de campeonatos, de taças, até de provas europeias. E se a gente diz, eu também digo, que alguns campeonatos o Porto ganhou, sabe Deus como, em Portugal, mas por amor de Deus, o Porto não ganhou taças intercontinentais e taças de campeões da Europa com a ajuda dos terceiros, só se foi por mero acaso. Portanto, o Porto e o Pinto da Costa teve mérito. O mérito do Pinto da Costa ninguém o tira. É o maior ganhador de sempre dos presidentes do mundo. E estamos a falar no plano desportivo. Mas esquece-se de uma coisa, o plano financeiro. E deixa o Porto completamente em ruínas. Eu não faço ideia o que é que aconteceria ao Porto, mas isto já sou eu a pensar. Se o Pinto da Costa, que infelizmente já morreu, se o Pinto da Costa tivesse ganho as eleições ao André Vilas-Boas, que o Porto estava completamente nas lonas. E sem crédito nenhum. E como é que este André Vilas-Boas ainda conseguiu dar a volta possível? Faz-me coisas de confusão. Agora, o André Vilas-Boas, para já tem outra idade, não é? Sim. O senhor Pinto da Costa já tinha 86 ou 87 anos. Mas eu, se fosse portista, respeitava plenamente Pinto da Costa. Eu, por acaso, não sou portista, não é por acaso, não sou portista, e não tenho nenhum prazer em falar em defesa de Pinto da Costa, mas tenho que reconhecer aquilo que se vê que é verdade. Não posso dizer que ele foi um perdedor, ele foi um ganhador. No plano desportivo, no plano financeiro, foi um desastre. E vamos aqui ao plano financeiro, porque já falou aqui dele, e já falou desse erro que, não sei se foi erro, se foi enganado, não é? Se calhar, quando aceita fazer parte da direção de João Vale Azevedo, foi com o melhor das intenções, com certeza, de ajudar o Benfica a sair do tal início de Vietnã que falavam. Que condições é que o levaram a aceitar integrar essa direção em 2000? Bom, várias razões. A primeira é que várias pessoas, minhas amigas, me diziam e me disseram que, conhecendo bem o homem, o João Vale Azevedo, que ele era um homem super esperto, super inteligente, um advogado de 5 estrelas, de grande brilhantismo. E das 2 ou 3 ou 4 vezes que falei com ele, a 2, realmente gostei do discurso dele. E efetivamente, outros diziam-me assim, olha, aquele às vezes fazia umas malandrices, mas ele nunca aldrava quem o ajuda. Olha, eu sempre o ajudei e aldrabou-me. Portanto, aqui a bota não deu com o perdigota. Portanto, era uma viragem de página no Benfica. Ele vinha rodeado de um grande senhor, de um homem que para a frente, com ideias para a frente, com coragem, e isso é verdade que tinha, às vezes demais. E pronto, e as várias circunstâncias, sabe que o homem foi buscar Mourinho, não é? Foi buscar o Zé Mourinho, por exemplo, isso é uma. Mas foi buscar o Zé Mourinho, deve a uma pessoa, sabe quem é? Não. Hilário Paramés. Hilário Paramés é que lhe incutiu ao João Vale Azevedo que tinha que ir buscar o Mourinho, que ia ser um treinador de outro mundo. Eu estou à vontade, não tenho nenhum carinho especial pelo Hilário Paramés, mas contra factos não há argumentos, eu gosto de dizer, como eu também digo, sim, e contra mim falo, que naquela altura, quando o Vale Azevedo foi buscar o Mourinho, eu com ele apostava no Tony. Foi o que aconteceu mais tarde. Já mais tarde. Mas naquela altura, com o Vilarinho, era o Tony que eu queria. Como o Manuel Vilarinho também foi o Tony que quis. Por isso mandou embora o outro. Mas
passado, eu tive com o Zé Mourinho um mês, depois foram as eleições e perdemos, mas passado pouco tempo eu chego ao gabinete de Vale Azevedo, com quem eu tinha tido um desaguisado muito desagradável, porque ele enganou-me. Está bem, Zé representante, então pronto, vai-se buscar o Tony. E depois vou de carro para casa. E na rádio ouço o treinador Zé Mourinho, o que eu disse ao João Vale Azevedo não é repetível. Mas tive a bondade de, passado, na última semana, antes de a gente ser embora, antes das eleições, de dizer, olha, eu venho aqui dizer-lhe uma coisa. Sem embargo de eu reconhecer que gostava de ver aqui o Tony, além de ser Benfica, é um grande treinador, e já deu muitos campeonatos ao Benfica, estou a gostar muito estranho de Zé Mourinho. Estou a reconhecê-lo assim, eu a Vale Azevedo, não contratei presidente, sempre doutor. Estou aqui para lhe dizer que o senhor realmente é capaz de ter tido razão. Ponto final. Assim. Porquê que foi ficando? Porque eu achava que isso ainda era pior. O Benfica caía na rua. Fiquei eu, ficou António Sala, ficou Pedro Mendes Pinto, advogado, e ficou o José Manuel Antunes também. Sabe que o ato da gente... Achei que era pior sair. Pronto, achámos os quatro era para o Benfica pior sair. O que é que aconteceria ao Benfica? Caía a direção. E, bem ou mal... Sim, porque o Benfica já estava numa situação insustentável a nível financeiro nessa altura, certo? Pois também estava. Mas sabe que o Vale Azevedo tinha uma coisa... Tinha várias coisas esquisitas. Uma delas justificava que fazia as reuniões no seu escritório, que era uma coisa fantástica em Lisboa, na Avenida Liberdade, que depois vinha saber que estava tudo em leasing, não era nada dele, mas eu jogava que aquilo fosse tudo dele. Fazia as reuniões na Avenida Liberdade no seu escritório. Ao seu escritório só ia quem ele convidava. Enquanto eu no Benfica tinha o meu gabinete, e ele não era ele que me dizia vem ou não vem, podia não me convidar para o gabinete dele para discutir qualquer coisa, mas no Benfica não me impedia porque eu tinha o meu gabinete. Eu só ia ao escritório dele quando ele me convidava. Ó Zé, venha amanhã às tantas horas vamos discutir sobre isto. Mas quando não dizia, e às vezes sabia que eu estava lá com a ABIC, e Zé Manuel Cabeçante está aqui até ao mal. Pois. Senti, entretanto, mas depois ele tratava-me com uma elegância, você não imagina. Aliás, dizem-me que todos os aldrabões são muito elegantes. Eu não sei se é verdade, se é mentira. Mas aquele que conheceu... Aquele que conheci realmente era muito elegante a falar para mim, as secretárias a falarem para mim, a convidarem para isto e para aquilo. A gente chegava ao estrangeiro, éramos sempre obsequiados pelo clube anfitrião, e se eu ia à casa de banho, acontecia uma vez ou duas, e alguém se sentava no lugar que eventualmente era para mim, e homem, quase que eu agredia esse colega meu de direção, só porque este lugar é o Sr. José Cabeçano, ao lado dele. Já tinha coisas assim. Eu tenho um telefone móvel em minha casa, eu posso estar a falar consigo, e a minha mulher pelo telefone ouve a nossa conversa. E a minha mulher, que é cética, sempre me disse, realmente o Vale Azevedo trata tão bem, ele gosta tanto de ti, tu não imaginas, pá. Eu estive a ver a vossa conversa, realmente é de acreditar dele. A minha mulher que não é pera doce, no sentido desconfiado e não sei o quê. É isso, pá. Tem um sexto Estou sentido. muito arrependido, foi o período mais, e até mais, pode ser mais. Ainda hoje. Ficou marcado, não ficou? Eu auto-marquei. Ainda há gente que não tem coragem de me dizer, mas que se sinta, este é de Vale Azevedo. Não me dizem, este é de Borges Coutinho, nem este é de João Santos, nem este é de Fogueimado, dizem, este é de Vale Azevedo. Não dizem assim de caras. Sim. Mas às vezes os uns, a gente vê isso. Tá? Ainda hoje, 20 e tal anos depois, veja bem. Além de tantas vezes ter ido ao DIAP, à Polícia Judiciária, eu sofri muito, pá. Ouça, em minha casa, quando tocava a campainha, eu estava longe da porta, a minha mulher ia à porta, eu só dizia, vai lá, olha lá, vem quem é. Preocupado, era o correio com mais uma carta arrestada para ir fazer um depor, não sei onde. Mas sentia a minha glória, a minha satisfação. Foi quando eu tive todas essas reuniões e os tipos da Polícia Judiciária, um diz-me assim para mim, está a ver esta assinatura? Ó Sr. Gente, é meu. Ó Sr. Inspetor, esta é minha. Tenho a certeza que é sua. Tenho, é a minha assinatura. Foi a sua amiga que a fez por si. Já viu isso?
na Polícia Judiciária. Eu saía da Polícia Judiciária, eu andava 2 quilómetros a pé, nessa altura ainda podia andar a pé, com a tristeza de ter acreditado num gajo tão mau, com a alegria de reconhecer que realmente a seriedade não se compra, é sério, mas veja bem, imagino que a Polícia Judiciária não detectava que aquela assinatura não era dele, era minha, estava ali no Cabo de Trabalhos. Passei muitas passas do Algarve, mas pronto, é passado, o Benfica recuperou e o seu vice-presidente também terá recuperado o nome, não é? Como diz? Também terá recuperado o nome de benfiquista respeitável. Não, isso sim, convidado para tudo quanto é sítio, tertúlias, comunicação social. Mas eu estou a falar em termos do benfiquismo. Olha aquele é de Vale Azevedo. Eu nunca ouvi isto, mas sinto. E hoje tenho essa. Do tempo de Vale Azevedo. Até Vale Azevedo. Estava lá e para encerrar aqui este capítulo, eu sempre achei muito estranho aquelas duas. Há duas contratações que não são do Benfica. Pelo menos duas que eu me lembro. É o do Roosevelt, o norueguês, e do Luzny. O jogador depois foi para o ucraniano, foi para o Dinamo de Kiev. Não sei se estava nesse eu estava, período. Mas estava em estágio na Áustria. Ele fez esse negócio em Lisboa. Ele vai dar a volta ao Estádio da Luz. Depois não assinou, o Vale Azevedo não lhe deu as letras devidamente avalizadas. E o negócio segurou-se. Eu estava na Áustria. E é quando eu estou na Áustria que me toca o telefone. Eu estive na Áustria 2 vezes. A gente ia sempre para a Áustria. Toca-me o telefone. Era a secretária de Vale Azevedo a dizer-me: o Sr. Presidente quer falar consigo. Eu na Áustria. E eu, infelizmente, tinha feito um negócio na minha vida substantivo e, enquanto advogado, tinha dúvida numa coisa e mostrei a ele. Foi a minha desgraça. Mostrei a ele. Ele viu os números. Enquanto não me sacou o dinheiro todo, não, mas parte não ficou satisfeito. E então liga para ele e ele diz: para mim, estamos aqui tão aflitos, pá. Transfira uma verba para mim, para ele, para se resolver esta. E eu filo. Por amor ao Benfica. Por amor ao Benfica, mas o Benfica não me deve nada. Sim, foi enganado, como isso acontece, não é? Burla. Sabe que eu costumo ter a brincar? Posso fazer uma brincadeira? Nunca fui enganado por mulheres, mas fui enganado já por alguns homens. Diga uma coisa. Falou aí das candidaturas. Se eu não estou enganado, pelo menos 2 já estão. A do João Diogo Manteigas e a do Noronha Lopes. Se o convidassem, estava disposto a participar, a pertencer novamente a uma direção? Não. Fechou a loja? Não, eu hoje fiz 79 anos. Cada homem, cada pessoa tem a sua época. Eu não me sinto com aptidões como já tive, e portanto acho que a idade só num caso muito especial, com alguém muito especial, mas no 99%. Eu sei que Marcelo Rebelo de Sousa uma vez disse: nem que isso não sei o que, eu não me cantava a Presidência da República, que candidatou-se. Mas praticamente impossível, porque tenho meus filhos, tenho os meus netos, tenho a minha vida. Quando vou ao Benfica eu sou muito bem tratado a nível de... Convidam-me sempre ao campeonato presidencial, tenho lugar junto ao camarote. Quer dizer, tenho bonomias sem as quais eu não podia, porque não movimento já hoje como movimentava. E ser dirigente do Benfica, só para ter o cartão, não, muito obrigado. E para isso ser a não ser que fosse para, como é que se diz, aqueles lugares, suplente de Conselho Fiscal ou suplente da Assembleia Geral, mas como diretor executivo, não. Falámos aqui de Vale Azevedo, Manuel Vilarinho vem a seguir e depois Luís Filipe Vieira. Já veio a público algumas vezes, quando se falou de tirar, por exemplo, o nome do Luís Filipe Vieira de sócio, corrija-me se eu estou errado, defendeu o Luís Filipe Vieira nesse sentido, de é um homem com obra, e até porque neste momento é inocente em tudo, não é? Não foi acusado de nada, não foi julgado de nada, portanto, qual é o legado falámos aqui de Jorge Pinto da Costa, o legado de Luís Filipe Vieira, e se acredita que ele um dia volta ao Benfica?
O legado do Luís Filipe Vieira só não vê quem é cego. Porque fez uma obra que está bem à vista, quer no próprio Complexo da Luz, não só o estádio, como os restaurantes, como as piscinas, como os ginásios, todo aquele complexo, como fez obra no Seixal. Como fez obra no Seixal. Aquele complexo que está no Seixal, para isso é um hotel. É um hotel? Não, é um resort. Quer dizer, tudo isso é feito com obra e graça do Luís Filipe Vieira, não vale a pena inventar, está lá, está lá. Além de que, o Luís Filipe Vieira, no plano desportivo, ataca porque não ganhou um penta. Mas ninguém diz que ele ganhou o tetra. O Benfica nunca tinha ganho um tetra. 4 campeonatos seguidos. Ganhou ele. Burro, erradamente, culpa dele, só dele, não ganhou a penta. Porque no tetra para o penta dizimou a defesa do Benfica, vendendo vários jogadores. E acabámos por perder o penta. Mas ganhou o tetra. Portanto, até no plano desportivo fez mais obra que a maioria dos que lá antecederam e ficaram depois, por um lado. E profissionalizou o Benfica. O Benfica, no meu tempo, era um clube eminentemente amador. Tínhamos os funcionários do Benfica, isso sempre tivemos. Os dirigentes eram todos amadores. Os diretores gerais, ele conseguiu profissionalizar o Benfica, gastando dinheiro, evidentemente. Portanto, eu penso que foi um presidente que deixou obra. Fundamentalmente, o rótulo dele é a obra que deixou. E a verdade que eu digo é esta. Ele demitiu-se porque foi arguído e até foi até não gosto deste termo, foi preso, como é que se diz? Foi preso. Dormiu lá uma noite ou duas. Mas até hoje foi acusado de quê? Bola, como diz o meu amigo Jorge Jesus. Bola. Quer dizer, não vejo nenhum... Agora, que os benfiquistas, isso digo, e digo enquanto benfiquista, e eu tenho estima pelo Luís Filipe Vieira, não sei se estão para aí virados. Não sei porquê. Porque uma pessoa não pode ser julgada antes que o tribunal te determine. Já lá passaram uns anos. Pelo menos 4 ou 3, já não me lembro. 3 ou 4 anos. Sim, é um mandato. O mandato do Rui. Sim. E a verdade é que ele dá aí, graças a Deus, vivição. Por isso é que eu digo, não sei se vai recandidatar ou não. Acho que ele devia ponderar muito bem, porque ele tem um nome a defender, já saiu muito mal, que não saia outra vez mal, se candidatar e apanhar um banho, passa a expressão. Portanto, deve-se ponderar muito bem, se deve candidatar ou não, mas eu, enquanto benfiquista, fico-lhe agradecido por a obra que ele fez ao meu clube. E é isso que eu posso dizer enquanto benfiquista. Sim. Eu sou testemunha desse trabalho, porque eu estive lá 17 desses anos em que ele esteve, da parte dele já não estava, mas 17 anos estive no Benfica e assisti dia a dia ao crescimento do Benfica, com essa modernização, com essa profissionalização. E para encerrarmos aqui o capítulo Benfica, pergunto-lhe qual é o balanço que faz deste mandato? Qual é o balanço que faz do mandato do Rui Costa? Está a terminar. E se vê condições para ele se recandidatar? Bom, não vejo, digo ao contrário, não vejo nenhuma razão para ele não se recandidatar. É verdade que ganhou um campeonato em 4. É verdade que é preciso saber, assim como o Pinto... O Luís Filipe Vieira também teve. Como diz? O Luís Filipe Vieira também teve vários anos sem ganhar um campeonato. Pois teve, mas depois ganhou 4. Pronto, teve tempo para isso. Assim como, eu acho que o Rui Costa é um homem altamente benfica, chora com o Benfica, altamente sério. Isso para mim é fundamental na vida e no mundo em que vivemos. É um benfiquista indefetível. Esteve, na minha opinião, mal rodeado, não com as melhores pessoas, para o ajudarem a levar a cruz ao Calvário, que passa a expressão. Ganhou um campeonato em 4, mas se formos ver quantos títulos ele ganhou nos 4 anos, em senhoras, em meninas, foi arrasante. Arrasante. No masculino foi arrasante. Perdemos este ano em vôlei. Fomos tetra em vôlei, ganhamos 4 campeonatos em vôlei. Agora perdemos este. Na final. E quando dizem a mim, as finais são para se ganhar, é mentira. Só ganha um, vão à final 2, um para ganhar e outro para perder. Bom, são frases feitas. Mas se vamos somar todos os títulos que ele fez, no futebol feminino, campeões nacionais há não sei quantos anos. No futebol masculino, no futebol principal,
a alma do Benfica, naturalmente, por razões, algumas por culpa própria também, evidentemente, mas outras por culpa de outrem, quer de arbitragem, quer do resto, mas acusam este homem, por exemplo, de apoiar o Pedro Proença. E agora apareceu o senhor Nuno Lobo, foi candidato com o Pedro Proença, digo, vês, agora vem. Eu realmente acho que o que eu acho é que o Rui Costa devia ser mais incisivo junto às instâncias oficiais, Federação Portuguesa de Futebol. E não só no futebol, que eu vi há dias um jogo de hóquei que fiquei envergonhado pela vergonha que se passou no ringue com alguém em Barcelos. Envergonhado. Bom, o Benfica perdeu força e se perdeu. Não sei se é culpa do Rui Costa, se não é, acho que é culpa de muita gente, perdeu força nas instâncias oficiais, quer nas federações no plural, futebol e noutras modalidades, nas ligas, e depois o Benfica, em vez de liderar, deixa-se ir. Ou seja, o Benfica tem que ser um clube liderante. O Benfica tem quase 400 mil sócios. O Porto fez uma festa que está a atingir os 150 mil. A diferença é abissal. E agora, esta coisa dos direitos de televisão, calma, vai dar água pela barba. Veja os jogos na televisão. Veja, o Benfica tem uma média de 58, 59 mil espectadores por jogo na Luz. O Sporting tem 30 ou 41, 42 e o Porto, de aspas. Os outros clubes têm 1000 e tal, 2000 e tal, 3000 e tal. Até pode ser igualizado, tudo, põe tudo no mesmo saco. Mas para alma de quem? Quem é que ajuda nisto? O Benfica tem que ir ao governo, o Benfica tem que ser o líder. Tem que liderar todos os movimentos para o futebol. Para o bom sentido do futebol. E o Benfica, às vezes, com o Rui Costa, ou pelo dito fair play dele, ou por outra razão, deixa-se um bocadinho de arrastar. Este é o único ponto que eu acuso o Rui Costa. Mais nenhum. Estamos já bem perto do final e faço aqui uma pergunta. Qual é a melhor memória que tem enquanto dirigente do Benfica? É difícil, eu tive tantas boas memórias. Olha, tive tantas boas memórias, mas vou-lhe dizer uma. Estava em casa com uma gripe das antigas, joga-se o Benfica Sporting em voleibol. O Sporting faz 2-0 e o Benfica ganha 3-2. Há melhor 16-14, o meu tempo era assim. Eu fiquei de tal maneira vidrado com o acontecimento, disse à minha mulher, eu vou-me vestir e vou ter com eles. E vesti-me e fui ter com a equipa, que entretanto estava a cear no Chiado. Esta é uma das memórias que tenho, mas tenho tantas do basquete com equipas de grande categoria estrangeiras, com o estádio, o pavilhão em Polvorosa, em Xeira-Bem, Xeira-Lisboa, a propósito do Carlos Lisboa. Eu tenho muitas, tenho memórias inesquecíveis, tenho muito mais boas memórias nas modalidades amadoras que tenho no futebol. Infelizmente no futebol nunca tive dinheiro. Por exemplo, o Benfica estava numa crise terrível, cheguei a pagar hotéis N vezes, depois recebia, mas cheguei a antecipar. Chegava ao hotel, não, o Benfica não tem crédito. É uma facada que eu dou, não, faz favor, dá aqui o cheque. Mas também tive momentos bons no futebol. Conheci muita gente boa no futebol, mas realmente nos meus amadores fui mais feliz. E falámos, e até eu pensei que o vice-presidente José Cabeçada falou sobre isso da seleção, porque falámos sobre isso, que íamos começar por aí, até pelo Portugal-Espanha, um dia de muita alegria para os portugueses. E o mundo do futebol é assim, hoje somos umas bestas, amanhã somos bestiais e de repente Roberto Martínez, né, vence como selecionador, vence a Liga das Nações, surpreendido com esta conquista de Portugal, do trabalho do treinador espanhol. Temos Cristiano Ronaldo aos 40 a marcar em 2 jogos, Nuno Mendes decisivo. Não, vamos lá ver. O futebol realmente, como disse, é realmente uma coisa extraordinária. Nós marcámos 5 penaltis e eles 4. Se eles têm marcado 5 e nós 4, caiu o Carmo e a Trindade. Porque o João Neves não devia ter jogado a lateral direito, porque não sei quem não devia dizer. Bom, o futebol é isto, está a ver? E só porque o jogador espanhol, o Morata, falha um penalti e perde,
Um grande jogador. Grande jogador. E grande finalizador. Só quando ele perde, e nós ganhamos, há este entusiasmo, ainda bem, graças a Deus. Portugal tem uma grande seleção. Aliás, Portugal, na minha opinião, até tem 2 grandes seleções. Porque se vir os jogadores que não estão que nem sequer entraram, veja, desde o Potos ao Félix, sei lá, a N de atletas, veja o naipe de jogadores que nós temos. Agora, não tenho nada contra o selecionador, o Martínez é muito simpático, eu conheço pessoalmente, porque o João Vieira Pinto foi meu jogador, me apresentou, é uma pessoa muito amável, muito bem educada, não discuto como treinador, porque não o conheço, nunca estive ao pé dele a ver um treino sequer, mas desejo a melhor sorte do mundo enquanto for selecionador português. E a Portugal, eu ontem estava em minha casa, só ouvi os claques, disse, bem, nem posso ir me deitar porque senão não consigo dormir, mas é bom para Portugal, é bom para os portugueses precisam de quem os anime, porque isto está de tal maneira que ainda bem que assim isso aconteceu. E temos realmente uma seleção de luxo. Pá. Quem tem jogadores como o Vitinha, como o João Neves, o Nuno Mendes faz uma edição para mim perfeita. Para mim, perfeita. Um guarda-redes como temos, sei lá. O Cristiano Ronaldo, com 40 anos, ainda faz um golo, não fez mais nada, mas estava lá para meter um golo. Pronto, acho que Portugal tem uma seleção de luxo. Eu diria 2. Por isso, parabéns a Portugal, parabéns Martínez, parabéns a todos que contribuíram para este êxito e para a alegria para a gáudio destes portugueses que bem precisam de alegrias, nem que seja através do desporto. Portugal, campeão europeu também de sub-17. Portugal é um país de muitas cores, muitos credos, e de facto merece respeito, até dos próprios portugueses, que às vezes desrespeitam aquilo que são os valores portugueses e também os seus nativos. Isto a propósito de muitos comentários racistas que se ouviram por aí. Portugal é de todos os portugueses, seja qual o credo, qual a cor, seja o que for, somos campeões com todo o mérito. Muito obrigado por ter tirado este tempinho do seu dia de aniversário para estar aqui à conversa. Foi para mim um enorme gosto estar aqui consigo à conversa. Mais falaríamos, mas de resto vou ter que libertar aqui o aniversariante. Muito obrigado também a si. Já sabe, se gostou é clicar aí no like, comentar, partilhar. Nós voltaremos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.